Axé para todo mundo. Vamos lá falar um pouco a respeito de carteira de moto aqui no Japão. A minha experiência e também as minhas informações. O que aconteceu para eu estar fazendo um vídeo desses? Na verdade, nada. Mas também aconteceu que muitas pessoas, um só, entrou em contato comigo através de cartas dizendo que gostaria de saber a respeito de carteira de motorista aqui no Japão para moto. Como funciona, como é que é, quanto custa. E eu, como um bom youtuber, eu procurei essas informações, fui na fonte, na verdade, propriamente dito, fui na fonte. Na fonte significa eu fui na autoescola, propriamente dito, fui em 2 autoescolas e 3 autoescolas e também fui no Detran para trazer essas informações quentinhas, porque até então não tinha visto nenhum vídeo a respeito, né? Então resolvi fazer. A minha experiência, bom, antes de falar nisso, tem que falar a data, né? Porque eu sempre falo a data do dia que eu estou gravando. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira, há exatamente 5 horas e 21 minutos da tarde. E hoje eu saí de moto, fui aí nas correrias da vida, fui no Detran buscar essas informações e tudo mais, autoescolas. E lembrando que hoje fez umas 4 ou 5 graus durante o dia. Muito frio, ainda com aquele vento, para completar aquele vento abençoado que corta a alma. Literalmente corta a alma. Aí eu fiz essa correria toda, só para satisfazer alguns inscritos, na verdade um só. Né? Então vamos lá. Eu não posso falar nome aqui, porque o Luizinho falou que não é para falar nome de pessoas, né? E não é para falar que foi ele que pediu, mas vamos lá. Então, com todo esse frio, ainda montei na moto, hoje fiquei montado desde as 1 da tarde, 1h30 até 4 horas da tarde, fiquei rondando por aí, nas minhas loucuras. Eu tirei carteira de carro em 1993. Foi logo ali. E aqui no Japão, quando você tira a carteira de carro, né, de carro normal, independente se é automático ou manual, que aqui tem essas opções, independente se é automático ou manual, você tem o direito natural de montar em lambreta, que seria aí aqui no Japão até 50 cilindradas, as lambretinhas, né, como fala no Brasil, é mobilete propriamente dito, né? Lambretinha, você tem esse direito por lei. Você tirou a carteira, você pode pegar qualquer lambretinha aí de 50 cilindradas, não pode passar de 50 cilindradas. Até 50 cilindradas e sair aí nas doidas andando por aí. Você pode, isso aí é um direito seu, se você tem a carteira de carro. Bom, e no meu caso, né, eu já pilotei lambretinha antes de tirar a carteira de moto propriamente dito. Eu pilotei lambretinha algumas vezes. E quando eu morava em Fukushima, eu tinha uma lambretinha, cinquentinha, para ir para o trabalho. E depois que eu mudei para cá de volta, para cá que eu digo para Tochigi, né, que é vizinho aqui de Fukushima, quando eu mudei de volta, eu trouxe, se eu não me engano, eu trouxe a minha lambretinha, depois eu não sei que fim que deu, mas eu trouxe e acabei usando para ir para Hitachi, que é uma fábrica gigantesca que tem lá na cidade do Mei, que passa a cidade de Totigishi, onde mora a Paca, passa para lá ainda, é uma cidade chamada Ohira, lá tem uma fábrica gigantesca. Na época, antes de ir para o Brasil em 97, eu fiz um bico lá de uma semana, eu acho, mais ou menos. E eu ia de lambretinha, de Kanuma para lá. Um sacrifício tremendo para chegar até lá na fábrica, porque cinquentinha, lambretinha,
pela lei do Japão, você só pode correr até 30 quilômetros por hora. Lembrando que 30 quilômetros por hora, algumas ruazinhas pelos tambor da vida, pelas plantações da vida, aí tem marcado na rua 30 quilômetros por hora, 20, 30. Então seria essa base aí para você. Praticamente você poderia só andar nessas ruazinhas propriamente dita. Mas as cinquentinhas, elas rodam pelas ruas normais, com os carros normais. Só que você só pode até 30 quilômetros. 30 quilômetros não é nada. Com bicicleta praticamente você alcança isso, né, cara? Então é muito pouco. E a lambretinha em si, aqui no Japão, ela chega até 60, dependendo da lambretinha, da marca, tudo. Ela chega até 60, no máximo 70, chorando. 70 quilômetros não chega a isso, é 60 no máximo. Que ela consegue atingir, né, de velocidade. Bom, aí eu tive essas experiências, né? E depois disso, quando foi no ano de 1999, por aí, 98, 99, eu tirei a minha carteira de moto, propriamente dita, até 400 cilindradas, que é chamada aqui Chilgatá. Chilgatá, ela custa, eu paguei na época e ela custa, aqui ó, eu verifiquei direitinho os preços atuais, ela custa 130 mil ienes para quem tem carteira de motorista. 130 mil ienes, que equivale aí a R$ 4.900 mais ou menos. Carteira de moto média, até 400 cilindradas. E se de repente você não tiver carteira de motorista e for querer tirar direto essa de 400 cilindradas, você vai pagar 203.500 ienes para poder adquirir a sua carteira. A diferença é 130 se você tiver carteira, 203 mil se você não tiver carteira de motorista. Eu vou do zero, você vai pagar 203 mil, que equivale aí a R$ 7.700 mais ou menos, para tirar uma carteira de moto média. Daí que acontece? No caso, esses preços aqui, na verdade, é tanto para a moto média, a carteira média, quanto a carteira grande também, é o mesmo preço. É o que está marcando aqui. E tem, se você não tem carteira de motorista, você vai montar 19 horas na moto para você aprender e tirar a carteira. E se você tem carteira de motorista, você vai apenas 2 horas a menos, 17 horas. Foi o que eu montei, 17 horas para poder ter a carteira, já que eu tenho a carteira de motorista. Daí vamos lá. O que mais? E ultimamente, né, depois, bom, a minha história depois que eu tirei a carteira de moto 400 cilindrada, eu cheguei a comprar uma moto 400 cilindrada, uma Kawasaki 400 cilindradas. Esqueci o nome dela, mas era Kawasaki, muito bonita, por sinal. Era uma cor vermelha, não era uma cor vinho, muito bonita ela. 400 cilindrada. Andei nela no máximo 6 meses, eu acho que nem isso. 6 meses no máximo que eu andei. Depois já vendi, e depois que eu vendi ela, eu fui tirar minha carteira de carteira de moto grande. Que daí, para tirar essa carteira de moto grande, eu paguei esse preço de 130 mil ienes, 130.900 ienes, que dá equivalente a R$ 4.900, para ter a minha carteira de moto grande, e nisso eu tive que montar 17 horas. Bom, mas é isso aí, são as minhas experiências. Ultimamente, para quem acompanha, para quem assiste meus vídeos, sabe que eu comprei essa belezura que está aí atrás, essa menina aí, a branca que está aí atrás, que está aqui atrás de mim.
Essa aqui, o apelido dela é Moto Space, por causa do Jaspion, né? O Jaspion pilotava uma dessa aí. Moto Space é o nome dela. Aí o que acontece? Essa moto, ela aparentemente ela parece ser grande, mas ela é uma moto praticamente mobilete, né? Para mim, que tive uma Ninja 1200 cilindrada, quando eu tirei a carteira de moto grande, eu comprei uma Ninja 0 bala 1200 cilindrada. Para quem andou com uma moto dessa, essa belezura aqui é uma bicicletinha de motor, né? Ela tem, essa aqui, a Moto Space, tem apenas 125 cilindradas. Ela é uma moto, é uma cilindragem aqui no Japão muito querida, muito procurada, muito querida. Essa moto em si, que é da Honda, chamada PCX, né? O P significa puta que pariu, não, deixa quieto esse negócio. O X não é de Xandinho, não, não é de Xandinho. E o C é de Claudemir, também não é de Claudemir. Mas foda-se o que importa esse negócio de PCX. Aí o nome dela é PCX, a Honda PCX 125 cilindradas. No Brasil, fiquei sabendo que existe também a mesma PCX, tem também 125 cilindrada e 150, no caso 160 cilindradas, que é a mais procurada no Brasil. E por que aqui no Japão esta moto 125 cilindrada é tão querida? Não digo esta propriamente dita, apesar essa aqui ser a mais procurada, a mais vendida, né, dentro das 125. A PCX, a Honda, essa aí é a mais procurada de todas. E por que essa 125 em si, propriamente dito, é tão querida no Japão? E sendo que no exterior, não só no Brasil, mas na Europa também, a 160 é a mais procurada. Tem um motivo muito claro para isso, e eu vou explicar isso agora. A 125 cilindrada, ela é uma moto muito querida porque ela é muito econômica em vários sentidos, vários sentidos. Tá? Para começar, ela faz, em termos de quilometragem, né, ela faz por litro, né? No catálogo, ela marca 50 a 55 quilômetros por litro no catálogo. Esse catálogo são os testes que a fabricante faz em condições perfeitas. O teste é feito a pessoa andando na velocidade que marca as ruas do Japão, que é de 50 quilômetros por hora, no máximo, 50 e 60, né? Que ela é feita para andar em ruas comuns. Então, por essa questão, os testes são feitos nessa faixa, né? De sair sem arrancar, de andar 50, 60 por hora. Ela chega a fazer 55 km por litro. Só que como um bom entendedor de moto sabe que ninguém anda nessa pegada, ninguém anda nessa aí, né? Nem as vovozinhas não andam assim. Então, como a gente anda quando é carro a gente fala com o pé pesado, a gente fala com a mão pesada, né? Então, mesmo nas condições de arrancar e correr e tudo mais, ela chega a fazer de 40 a 45 km por litro. Já é muita coisa para um veículo de motor, independente se é moto ou não, é muita coisa. Né? Se puder andar 40 km, 45 com 1 litro, é muita coisa. Significa que com 2 litros eu chego em Tóquio, daqui de casa para Tóquio, que é 100 km. Propriamente dito. 2 litros de gasolina eu chego em Tóquio. É muita coisa. Por esse motivo, um dos motivos é esse, né, da gasolina. O outro motivo é a licença. A licença, no caso, você emplacar ela, é gratuito na prefeitura. Você vai, pega o documento da moto, mostra lá e te dá uma placa de graça, entre aspas, né? Te dá uma placa, pã. E também o seguro por ano de uma moto dessa cilindrada, é de 2.000 e alguns trocados ienes, né? 20 e poucos dólar, né? Então, por ano você paga 2.000, não lembro quanto que é, 2.600, uma coisa assim, por ano, né? Então, tem esses dois pontos, né? E a outro motivo
É uma moto muito boa de se manejar, tipo assim, é quase que andar de bicicleta, né? E, e o outro motivo é o seguro, o seguro contra acidentes é muito barato. Existe um seguro aqui no Japão chamado, como é que fala? Family Bike. O nome em japonês é Family Bike Tokuyaku. Family Bike Tokuyaku. Traduzindo, seria um plano familiar especial. Tipo assim, uma coisa parecida. Como funciona? Se você tem carro, por exemplo, se o cara tem um carro, se ele tem família ou não tem, não importa. Ele tem um carro. Esse cara é solteiro, por exemplo. Como é o caso do inscrito aqui que pediu esse vídeo, né? O cara tem um carro. Aí automaticamente, normalmente, o cara tem um seguro particular de contra acidente, que é o chamado aqui Nihoken. Normalmente a pessoa tem. Quando você tem um seguro de carro e você compra uma moto nessa cilindrada, é só fazer o pedido na sua seguradora, desse Family Bike Tokuyaku, no caso. Pediu, você dá as documentação para ele, já entra automaticamente no mesmo seguro do carro. Aí você vai pagar por ano, depende da seguradora, tudo, algumas coisas, por ano, vai pagar por volta de 4 mil, 5 mil ienes por ano, a mais do que você paga no seu. Então, por mês daria aí 500 ienes por mês para ter um seguro de uma moto dessa proporção. Você fica segurado e barato. Então, por essas questões, esse tipo de moto é muito procurado aqui no Japão, né? 125 cilindrada. E a outra questão dessa cilindrada, eu não digo a moto em si, né? Não estou falando da marca, não estou falando do modelo. Eu digo a cilindrada de moto, né, em si, a 125, por exemplo. Ela é muito querida, muito procurada justamente por causa dessas questões que eu falei. E ainda, se você é um cara que quer fazer entrega de comida, seja lá o que for, trabalhar fazendo bico, entregando coisas, como hoje em dia tem muito no Brasil, você pode virar um motoboy com esta moto sem precisar trocar a placa, sem precisar de uma licença especial da prefeitura, ou seja lá do que for. Basta ter a moto, você já começa a trabalhar. Então ela é muito querida por isso. Sem contar que é uma moto bem bacana de se andar, né? Nem vou entrar nesses detalhes que eu vou fazer ainda um vídeo a respeito. Então, por essas questões, ela é muito querida. Essa cilindragem dessa moto, estou falando, né? E então o que acontece? Esse tipo de cilindragem, né, de 125, 110, 100, por exemplo, tem milhares de marcas, de modelos para você escolher aí pelo tamanho do teu bolso, teu gosto, de tudo. Então, por esse motivo, as PCX, por exemplo, essa aqui que eu tenho, ela aqui no Japão praticamente você só vê desse tamanho, 125. 160 é raro de você encontrar. Já no Brasil, por exemplo, é o contrário, né? Mas tudo bem, é que as leis do Brasil são diferentes. Tá, então vamos falar da carteira em si, quanto que custa, porque é assim, tem 4 tipos de carteira de moto aqui no Japão, 4 tipos. Quais são? Vamos começar pela mais baixa. Existe uma carteira especial para você pilotar motinha de 50 cilindradas, né? Isso para quem não tem carteira de motorista. Para molecada, ou mesmo para um idoso, para um jovem, independente da idade. Se você não tem carteira de motorista e quer pilotar uma cinquentinha, uma moto de 50 cilindradas, existe uma carteira especial para isso. Então, essa carteira de 50 cilindradas só é possível tirar no Menkyo Center, que seria o Detran da sua região. Então você vai no Detran,
Um exemplo, o cara não tem carteira de carro, tal, mas ele quer uma moto, uma cinquentinha, né, uma lambretinha, uma mobilete para ir fazer compra, para ir para, sei lá, para onde, né? Dependente da idade da pessoa, ela vai no Detran, no caso, a partir dos 16 anos. A pessoa completou 16 anos, ela pode ir no Detran. Aí como é que é feito o processo? Ela vai fazer um teste de prova escrita no Detran. Fazer uma prova escrita e daí, se ela passar nessa prova, eu não sei o tamanho da prova, eu penso que não é muita coisa, eu imagino no máximo 50 perguntas, eu acho que não chega a isso, eu acho. É escrita. Se a pessoa passar nessa prova, aí ela vai fazer o teste da moto, ela vai... Peraí, chegou gente aí. Bom, vamos lá. Da Vinci Luazinha chegou aqui, vamos lá. Daí a pessoa vai lá, né, e faz esse teste escrito, e se ela passar, aí ela vai para a aula, porque lá vão dar uma aulazinha básica, né, porque a pessoa, já que ela está fazendo isso aí, porque ela não tem experiência nenhuma de trânsito, de nada, né? Ela pode ter experiência de moto, pode ter pego uma moto por aí, aprendeu, tá, por aí. Mas aí vai ter algumas aulazinhas básicas ali, tá? Algumas aulas não, alguns momentos, alguns minutos, que não é alguns dias, num dia só a pessoa faz isso. Então, ela passou no teste, aí ela foi pro teste da moto, que não é teste, vai ensinar as leis, as técnicas básicas ali e tal, passou. Aí a pessoa passou, ela paga 9.000 ienes pela prova e pelo teste em si, no total 9.000 ienes, que é R$ 343 mais ou menos. Aí ela já está habilitada, ela vai ganhar uma licença, como se fosse uma carteirinha, né, de pilotagem. Daí ela pode pilotar 50 cilindradas. Tá, beleza, essa é a primeira carteira. Depois temos aqui uma carteira especial, também especial, para pilotar moto até 125 cilindradas, que é no caso dessa belezura aqui. Então essa outra carteira, que o nome dela é Kogata, né? Kogata de Dounirin, o nome correto. Seria aí uma espécie de moto porte leve, né? Aí você, para tirar essa carteira, você vai na autoescola, pode ser tirada no Detran também, mas no Detran é muito, como dizer, é muito xarope para tirar no Detran. Tipo, se tu não tiver manha de fazer as coisas direitinho, você é reprovado e acaba saindo mais caro. Então já é para essa porte leve, é muito mais viável você ir numa autoescola. Então na autoescola você vai pagar, tem dois tipos de carteira de porte leve. Nesse caso, esses dois tipos são uma que é manual e a outra que é automática. É igual carro. Se você está pensando em tirar essa carteira para pegar uma belezura dessa, essa é automática. É só acelerar e pronto. Acelerou, você freia e pronto, acabou. Aí é automática. Tem as motos que são de marcha, então essas aí você vai precisar tirar a carteira manual. Qual é a diferença de preço? Vou falar aqui de preço. Vamos pelo fator de você não ter carteira de motorista. Você vai precisar montar 12 horas na autoescola e pagar 160.000 ienes, 165.000 ienes, é muita grana, 165.000 ienes, equivalente a R$ 6.200. E no caso de você ter a carteira de motorista, você vai pagar 92.000 ienes, bem mais barato, e montar 10 horas, são 2 horas a menos. 92.000 ienes e 400 seria R$ 3.500.
no caso de você ter a carteira de motorista. Essa carteira que eu estou falando agora é para manual. Se você tirar uma carteira manual, é lógico que você vai poder montar numa automática também, né? Então, para quem não tem carteira de motorista e vai tirar uma carteira de moto leve até 125 cilindradas, custa 165 mil ienes, 12 horas montada, fora o teste escrito. O teste escrito não é muito difícil não, é mais simulação propriamente dito. Tem que ter uma noção de japonês, claro. E no caso, para quem tem carteira de motorista normal, você vai apenas montar 10 horas. Apenas 10 horas. E pagar R$ 92.400. Esse preço varia de autoescola para autoescola, de época para época. Mas é uma basezinha, tá ok? Agora vamos para essa Kogata automático, que você só pode montar moto automática. Seria aí, para quem não tem carteira de motorista, são 9 horas montada. Olha a diferença. Para manual, para quem não tem carteira de motorista, são 12 horas. Para automática, quem tem carteira de motorista, são 9 horas. São 3 horas de diferença. É que a manual você vai montar 3 vezes 3 horas, mais por causa que você tem que aprender a passar marcha. Então, são essas diferenças, ok? Bom, e a automática, para quem não tem carteira de motorista, montando 9 horas, você pagará 148 mil ienes. Já é bem mais barato que os 165 mil para a manual. 148.500 seria 5.600 reais mais ou menos. E para quem tem carteira de motorista, essa automática você monta apenas 8 horas. 1 hora a menos que para quem não tem carteira de motorista. E pagará por essas 8 horas na automática 81.400 ienes, equivalente a 3 mil reais. Então, são essas duas categorias aqui, 3 já com esse negócio de automático, eu não sabia que tinha esse negócio, hein? Detalhe, eu não sabia que tinha esse negócio de carteira de moto leve automática e manual. Não sabia, eu pensei que era uma coisa só. Então tem essas diferenças, aí fica aí a sua escolha. Depois dessa Kogata, existe a Tchugata, que é até 400, você pode pegar até 400 cilindradas. No caso, a partir de 125, não, bom, aí você, até 400 você pega o que você quiser, tipo assim, né? Com essa Tchugata. Essa Tchugata aí você vai ter que montar 17 horas, que é o que eu falei, vai montar 17 horas e pagar 130 mil ienes para quem tem carteira de motorista. Para quem não tem, seria 203 mil ienes. 7.700 reais é grana pra cacete. Nossa senhora. Aí depois disso tem a maior de todas, que é a que eu tenho, que é a Ogata. Que você paga esse preço aí que eu falei, de 203 mil para quem não tem carteira de carro. E para quem tem carteira de carro, você vai pagar apenas 130 mil ienes. Foi o que eu paguei. Montando 17 horas, é muita hora, 17 horas, nossa senhora, é uma hora demais. Mas tudo bem, o que importa aqui é essa carteira dessa moto aqui. Até 125 cilindradas aqui no Japão, você vai pagar esse preço que eu falei. Na automática você vai pagar 90... Não, automática não. Na manual você vai pagar 92.400 ienes. 92 mil na manual, para quem tem carteira de motorista. Na automática vai pagar 81.400 ienes. Na automática, para quem tem carteira de motorista. Então, é isso. Não entendeu? Entendeu? O problema não é meu. Esse aqui eu passei só essas minhas
informações que eu corri atrás nesse frio danado, tal, para lá e para cá, mas na verdade era curiosidade minha também. Eu não sabia que existia essa parada de Kogatá. Eu sabia que tinha o Ogatá, que é a maior. Eu sabia que tinha a Tchugatá, que é essa de até 400 cilindrada. Agora o restante eu não sabia. Então, existe essa carteira, não é especial para 125. É uma carteira que, portanto, que tem moto 125, que as pessoas gostam, por todos esses fatores que eu falei, é quase que uma carteira especial para 125. Né? Aí tem algumas pessoas que estão tendo uma confusão danada, porque a partir desse ano vai acabar a produção das motos 50 cilindradas aqui no Japão. Então está tendo muita confusão das pessoas. Então vai acabar, então parece que não vão mais produzir as 50 cilindradas, vai ficar só as 125. Ou as 110 e em diante, né, tal. Só que com velocidades reduzida, ela vai estar com a potência reduzida, vai ser a mesma moto com a potência reduzida. Significa que você com uma carteira de carro normal, você só pode pegar uma bichona dessa que só pode correr até 30 km por hora. Cara, 30 km por hora, mano. Vai de bicicleta, mano. Bom, aí tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu pego a minha cinquentinha e eu corro 60 km por hora com ela, que não sei o que dá, ela consegue alcançar, sim, ela bate 60 km por hora, dependendo da situação, ela bate 60 km por hora. Só que você tem que pôr na mente que a hora que você passa dos 30 km por hora, você já está contra a lei. Né? E para acompanhar os carros nas pistas normal, por aí, 50 km você não alcança ninguém. Né? Aí acontece que você vai tentar acompanhar o trânsito, que dependendo do horário, dá para acompanhar, que é 50 no máximo, no horário de trânsito, 50 o pessoal consegue pegar, só que você tem que pôr na mente que com esses 50 km que você está correndo, você já está totalmente fora da lei. E se tu pegar uma moto desse tamanho, 125, você consegue acompanhar se os caras estão correndo, se a rua é 50, mas os caras estão correndo 100, você acompanha, ué. O pessoal está correndo, você vai ficar lá respeitando, você não é padre, pô. Aí você vai lá correr, você vai correr lá com... Não tem nada a ver, mas tudo bem. Você vai correr lá acompanhando os caras, você consegue acompanhar. Essa moto aqui, 125, essa PCX, comigo até no momento, o máximo que eu consegui puxar dela foi 110. Pô, 110 km é quilômetro pra caramba já, né, cara? Acompanha legal o trânsito de uma rua normal. Então, pra mim tá ótimo. Só que aí, a rua marca 50, mas os carros estão correndo 100, você acompanha os carros, você tá contra a lei, lógico. Mas é tu e a torcida do Flamengo que tá contra a lei. Agora você pega uma cinquentinha. Você só tem carteira para cinquentinha. Não quer gastar essa grana que eu falei para tirar uma carteira para montar até 125. Você não quer. Aí você pega uma 50, tá correndo ali. A hora que você passou de 30, saiba que você está totalmente errado. Mais do que os carros que estão correndo a 100 numa rua de 50. Porque você vai estar um dobro errado, tipo assim, né? Você está errado já por ter passado os 30 e por ter passado os 50 do que é a rua, entendeu? Vai estar em dobro errado. A polícia jamais vai parar você correndo com uma moto dessa aqui, acompanhando o trânsito. O trânsito está 80, 100, você vai acompanhar. A polícia não vai parar todo mundo. Não tem como a polícia parar todo mundo. Entendeu como é que funciona o negócio? Assim funciona, isso não é só no Japão, isso é no mundo todo, é assim. Agora você está numa cinquentinha, a polícia está ali, atrás de ti. Ela tá vendo que os caras estão correndo a 100, mas tá todo mundo, a polícia não vai, o carro da polícia não vai parar todo mundo. O tão temido Shirobai aqui no Japão, que é as motos de polícia, que é as motos brancas, que é parecida com essa, por exemplo, eu digo na cor, a Shirobai que estiver passando ali, tiver todo mundo na rua que é 50, o pessoal tá correndo a 100, o cara não vai conseguir parar todo mundo, pô. Agora, tá naquele todo mundo ali, mas tá lá uma motinha que a polícia bateu o olho e já sabe que é 50 cilindrada. E o cara tá correndo a 50 ali, tentando acompanhar o trânsito. Quem que você acha que a polícia vai parar no momento exato? Vai parar na hora. Quem que ela vai atrás?
É assim, muita paz, muita luz, tomara que tenha ajudado alguém. Se não ajudou também, foda-se. Vamos que vamos, muita paz, muita luz e vamos que vamos.